Ai, ai, já tô até vendo a pirraçada que esse vídeo vai dar antes de começar. Eu acho que eu preciso até me hidratar para gravar. Servido? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Esse vídeo aqui vai ser de longe o mais importante da história desse canal. Até se eu falasse sobre o Holocausto não seria tão importante assim, porque ninguém nega o Holocausto e o terror nazista a menos que seja um completo idiota. E é um tema tão necessário que eu dividi esse vídeo em duas partes, então não deixa de assistir a segunda parte depois, que é ainda mais fundamental que a primeira. Mas, infelizmente, com o advento da internet e dos comunistas de apartamento da Twitch, o Holodomor tem sido negado e a responsabilidade primária de Stalin e da política comunista assassina tem sido minimizada e até justificada. É porque sabe o que eles dizem que aconteceu lá na Ucrânia entre 1931 e 1933? Excessos ou erros, e que a causa principal da fome da Ucrânia não foi culpa dos camaradas deles, mas foi do clima. Mas quando um comunista diz excesso, entenda que é só um eufemismo usado por apologias desse regime maluco para tentar varrer a bosta vermelha para debaixo do tapete. Mas essa farra vai acabar, porque eu tô aqui. Nesse documentário aqui, vocês vão ver que não houve excesso na Ucrânia. O que houve na Ucrânia de verdade só tem duas sílabas. Crime. Repita comigo, por favor. Crime. E você vai ver que os principais responsáveis por esse crime contra a humanidade foram Stalin e os comunistas, e eu tô aqui para provar isso de uma vez por todas. Mas vamos só dar uma pausa nesse assunto pesado para falar de duas coisas legais demais para você. A primeira vocês já estão sabendo, né? O Braguinha aqui tá na final da IBEST para concorrer ao prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil. Só que eu só vou ganhar esse prêmio se vocês votarem. E é muito fácil votar, é só você clicar no link que eu deixei lá na descrição ou no comentário fixado aí mesmo, que já vai te levar direto lá para a página da minha votação. Clique em confirmar e pronto, voto garantido pro Braguinha. Aqui ó, vou colocar até meu boné do Vasco, ó. Quando eu coloco meu boné do Vasco, vocês sentem uma simpatia tão grande por mim. Não sei por quê. Então vamos lá, invadir o IBEST agora. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque é o que eu sempre digo aqui. Vocês são os melhores que eu tenho. Agora eu vou tirar esse boné pra galera se concentrar. Segunda coisa muito legal. Não é esse meu copo que você tá doido pra saber onde eu comprei não, rapá. Tá aqui na sua frente esse tempo todo. Insider. Isso aqui é qualidade demais, galera. Quem já usou Insider sabe do que eu tô falando e quem não usou ainda precisa usar. Isso aqui é qualidade pura. É leve, confortável, veste super bem e a gente consegue levar em qualquer espacinho da mala. Você que me acompanha sabe que eu tô sempre usando Insider, não só no meu dia a dia, mas nas minhas viagens também. Então vai pelo Braguinha aqui, garante a sua Insider que você não vai querer saber de outra coisa. E para te dar aquele incentivo para você comprar logo a sua, saca só esse meu descontão aqui, ó. 12% na compra de qualquer item do site. Então usa o meu código, clica no link na descrição e aproveita, porque Insider é qualidade demais. Voltando pro negacionismo comunista nojento, para ajudar a gente a compreender a tragédia que foi o Holodomor, a gente vai contar com uma bibliografia peso pesado aqui, ó. E além desses livros aqui, a gente vai contar com diversos artigos acadêmicos dos mais relevantes possíveis para mostrar que esse foi um dos maiores crimes da União Soviética. Ato 1. O que dizem os negacionistas desse crime soviético? Tudo começa com esse livreto aqui que é usado como uma das principais provas de que a fome não foi intencional. Fraude, Fome, Fascismo. O mito do genocídio ucraniano de Hitler a Harvard, escrito por um fotógrafo militante comunista chamado Douglas Toro. E quando um militante comunista fala sobre o comunismo, o que poderia dar errado? Tem gente dentro e fora do YouTube usando esse livro como principal argumento de que o Holodomor, ou a morte por fome ucraniano, foi um mito criado por nazistas ucranianos emigrados para os Estados Unidos e Canadá para fazerem propaganda anticomunista. E o que atrapalha ainda mais o entendimento desse assunto tão sério é que sites e canais no YouTube continuam divulgando essas informações atualizadas pela última vez em 1987.
E aí você imagina o desserviço miserável que sai desses vídeos que só querem fazer propaganda comunista. Mas antes de mostrar para vocês por que esse livro do Toro é totalmente irrelevante hoje, vamos fazer um resumo rapidão do que ele diz aqui. Ele expõe nesse livro que quem estava por trás dessa fake news da fome e genocídio na Ucrânia era um tal de Randolph Hearst, um empresário influente na mídia americana que tinha contato com nazistas, e seu amigo, o jornalista Robert Greene, a.k.a. Thomas Walker, que publicava com frequência matérias sobre a fome na Ucrânia. Toro cita um jornalista americano chamado Louis Fisher, que mostrou que as fotos usadas nesses jornais do Hearst eram da fome da década de 20 e não da década de 30. E com isso, a mentira do Holodomor se espalhou como gangrena. Mas vejam bem, essas informações podem até ter sido interessantes em 1987, mas a gente está em 2023 e sabe para que serve esse livreco dele hoje? E para você que está assistindo aí no futuro? Para bosta nenhuma. Porque a gente não vive mais na década de 80 e nem na Guerra Fria, quando os arquivos secretos soviéticos ainda estavam fechados e os comunistas podiam negar que tudo era mera propaganda nazista anticomunista. Mas é justamente por isso que tem décadas que nenhum estudioso sério liga pro Douglas Tetris. Olha a prova aqui. Essa bosta desse livreco foi lançada em 1987 e só tem 70 citações. Ou seja, Toro está enterrado na década de 80 e ninguém mais tira ele de lá. A menos que você seja um comunista que precisa ficar batendo em um espantalho que não existe mais. Aí você vai ficar evocando Douglas Toro igual carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui que desde o início dos anos 90, os arquivos comunistas já provaram que o governo soviético foi sim criminoso com os ucranianos e que o principal fator que levou àquela tragédia na Ucrânia foi o governo comunista. E esses estudos levam muitos pesquisadores sérios a concluírem que houve uma fome manipulada e intencional, e até um genocídio ali. Então é a mais completa bizarrice hoje ainda usar o Douglas Toro para mostrar que nos anos 30, supostos nazistas ucranianos estavam divulgando fake news no Ocidente sobre a fome na Ucrânia, se toda uma historiografia dos últimos 30 anos prova justamente com documentos oficiais, fotos e testemunhos que o crime comunista realmente aconteceu. É um raciocínio meio maluco mesmo, como mentiram lá nos anos 30, tudo que disserem sobre o assunto hoje é mentira, porque antes era mentira, mesmo hoje sendo provado academicamente que é verdade. Idiotas! Então pegar Douglas Toro, um fotógrafo comunista, como a principal fonte de estudo para negar o Holodomor dá uma cadeia, principalmente com tantos estudos novos e atualizados. É porque basicamente o Douglas Toro só teve um ponto relevante nesse livreco dele: mostrar que algumas das fotos que estavam sendo usadas ali naquelas matérias não eram da fome de 30, mas da fome de 20. Palmas para ele. Mas fora isso, o resto do livro dele é resto. Aliás, por que alguém precisaria citar matérias do Hearst e Walker se os ucranianos e a humanidade já têm um herói que mostrou para o mundo que o Holodomor aconteceu de verdade? Senhoras e senhores, saúdem esse galês aqui. Fofo, mas determinado, conhecido como Gareth Jones. Ele fez 3 viagens pessoalmente à União Soviética entre 1932 e 1933, principalmente na Ucrânia, fazendo o primeiro estudo de história social sobre o Holodomor, coletando testemunhos, analisando documentos, tirando fotos. Ele foi o único jornalista que teve coragem de denunciar o Holodomor, colocando seu próprio nome nas matérias. E, curiosamente, 5 anos depois, ele foi assassinado na China. Aliás, por que será que os comunistas não falam no Gareth Jones? Será que é porque ele fala verdades demais e não tem como dizer que ele era nazista? Nem o Dogão da comunada que curte chamar os outros de nazista falou nada sobre Gareth Jones. Esse cara deve ser considerado um herói, porque ele é uma das principais fontes primárias e um dos primeiros a documentar o Holodomor com a sua experiência jornalística. A gente pode até dizer que ele foi a única voz dos ucranianos que estavam calados naquele cerco comunista insuportável. E aqui nós vemos o legado dele.
as lendárias matérias publicadas no Western Mail e South Wales News em 1933. Aqui a gente pode até ver uma das matérias com o título Rússia morrendo de fome e o subtítulo Fome mortífera testemunhada pelo ex-conselheiro do primeiro-ministro Lloyd George. E aqui ele cita relatos de camponeses que se tornaram mendigos e a situação desesperadora do campo. E aqui nesse outro artigo ele tem um título ainda mais agressivo, Fome domina a Rússia. E no subtítulo ele diz que o plano quinquenal de Stalin matou o suprimento de pão. Agora repara mais abaixo aqui no jornal que diz que ele viajou a pé pela União Soviética e que fala russo fluentemente. E aqui ele conta a terrível história que os camponeses o contaram. E no final do artigo ele mostra uma foto de crianças mendigas em Moscou enviadas pelos pais camponeses para mendigar na cidade. E eu tenho duas super recomendações para fazer para vocês aqui, ó. A primeira é esse livro aqui, ó, traduzido em português com os principais artigos escritos pelo Gareth Jones, inclusive suas notas pessoais, seus esboços das matérias que ele usou para escrever seus jornais, entrevistas, um livro necessário para a gente conseguir compreender pela visão dos camponeses o que aconteceu de fato na Ucrânia. E a segunda recomendação é esse seriado aqui da Netflix chamado A Sombra de Stalin, que mostra os horrores da viagem de Gareth pela Ucrânia e o desespero humano vivenciado pelos camponeses ali. Então conheçam e louvem o legado deste homem que derrotou sozinho as mentiras da União Soviética. Se você queria colocar o porta-retrato de um herói na sua cabeceira da cama, senhoras e senhores, conheçam Gareth Jones. Então agora que eu mostrei para vocês um jornalista de verdade que documentou o Holodomor de verdade, infelizmente vamos ter que voltar lá para aquela porcaria do Toro e começar a desconstruir as narrativas comunistas, porque eles continuam insistindo nesse espantalho dele que quase ninguém mais sabe que existe. Então, os cultistas de Stalin costumam usar esse trecho aqui para mostrar a influência nazista nas mentiras faladas contra os podres soviéticos. Olha aqui na página 23, ó. É esse livro aqui. Segundo Toro, esse livro Human Life in Russia é um dos mais referenciados pelos propagandistas do genocídio soviético. Ok, vamos colocar essa afirmação à prova então. Vamos aqui no Google Acadêmico, que de acordo com essa matéria da Universidade Nazi de Harvard é um poderoso índice de literatura acadêmica em diversas disciplinas, idiomas, períodos de tempo e formatos de publicação. Então aqui, senhoras e senhores, é o melhor lugar para a gente ver o real alcance desse livro na academia hoje. Agora vamos ver aqui a quantidade de citações que esse livro tem. Muito bem, ó, 39 citações. Agora, detalhe importante que esse índice está considerando as citações desse livro desde o seu lançamento em 1936. Ou seja, sabe o que isso significa? Um livro que tem 87 anos e 39 citações? Que ninguém cita a droga desse livro. É menos de meia citação por ano no mundo acadêmico inteiro. Que merda, hein? A menos que ele seja citado mais vezes no botequim ou em papers escritos com papel de pão revisado pelo garçom, aí vai ser um dos mais referenciados do mundo mesmo. Se esse é um dos livros mais referenciados sobre o genocídio e é citado menos de meia vez por ano no mundo inteiro, mas que merda de relevância é essa? Algo de errado não está certo aqui. Mas não vamos parar ainda não, vamos dificultar ainda mais as coisas para nós. Ao longo desse vídeo inteiro aqui, vamos pegar todos os estudos que concordam com a possibilidade do genocídio na Ucrânia e vamos buscar pela referência ao livro Human Life in Russia. De qualquer forma, o problema não é Toro, ele já está velho, com 80 anos de idade, escreveu o livro dele lá na década de 80. O problema é ainda hoje ver extremistas comunistas ficarem repetindo o que ele disse há mais de 30 anos atrás, como se fosse verdade. Agora olha a outra parte que os comunistas amam citar do Totris. Esse livro aqui, ó, Black Deeds of the Kremlin, algo como Obras Negras do Kremlin. Toro descatita com esse livro e se você for nos vídeos de alguns comunas por aí, vai ver eles descatitando junto também. Esse livro é uma produção falsa, em colaboração com nazistas, sendo usado para espalhar mentiras anticomunistas até hoje. Então, de novo, vamos ver se esse livro é tão influente assim. Google Acadêmico. Aqui, o Google Acadêmico divide o livro em vários índices, então vamos somar todas as citações disponíveis aqui, que dá 53. Ou seja, de 1953, que é a data da publicação do volume 1, até 2023,
temos incríveis 70 anos de publicação. E, de novo, temos uma super obra influentaça com menos de uma citação por ano no mundo inteiro? Então até aqui a gente já viu na prática como que esses livros que o Toro denuncia, dizendo que são nazistas e os mais influentes e citados, não são citados porcaria nenhuma. De novo, isso é espantalho que só existe no fantástico mundo dos comunas. Mas não tema, esses extremistas são honestos e coerentes e todos os livros que eles recomendam jamais citariam essas obras nazistas mentirosas, certo? Errado. Se você quer pegar comunista na mentira, é só olhar na descrição do vídeo deles uma coisa que eles chamam de bibliografia adicional. O que eu chamo de tá aí a fonte que se dane, otário. É porque, tipo, imagina quantos brasileiros devem ter compreendido e se beneficiado desse assunto tão complexo depois de fazer essa leitura didática aqui, ó. Todos os outros vídeos usam a mesma receitinha de bolo furado. Então esse vídeo aqui serve para contrapor qualquer vídeo de qualquer parte do mundo onde tem comunistas falando sobre o Holodomor. E esses argumentos bobinhos vêm desde a época de Stalin. Mas então, aqui nessa fonte aqui desse vídeo que eu peguei como referência, ele cita 5 obras. Mas olha só que engraçado isso aqui. Sabia que 3 desses 5 autores citam o livro maldito nazi-fascista Black Deeds of the Kremlin? E citam numa boa. Mas se você já está aí me xingando, dizendo que eu sou imigrante nazista ucraniano fazendo fake news contra a mãe Rasha, calma que eu vou provar para você agora. Vamos começar por esse aqui, ó. Mark Tauger, aqui na obra Natural Disaster and Human Actions in the Soviet Famine, de 1931 a 1933. Palmas para o meu inglês. Aqui na página 26 ele cita uma carta de Stalin a Mikhail Sholokov em abril de 1933, onde Stalin acusava os camponeses no norte do Cáucaso de sabotagem contra os trabalhadores e o Exército Vermelho e contra o regime soviético. Mas aí você me pergunta, de onde o autor tirou essa informação? Fico feliz que você tenha perguntado isso. No final do trecho, o autor coloca a referência número 116 aqui. Então vamos lá no final do livro ver que referência é essa? Olha aqui, ó. Referência 116. Um exemplo sobre esse registro está em Oreste Pidheine, em Black Deeds of the Kremlin. Engraçado, um livro que o comunista cita, citando um livro que o comunista diz que é nazista. Esse autor aqui cita essa referência na paz de Deus. Não fez chilique dizendo que era livro nazista, nem fascista, nem mentiroso. Só citou com a leveza e suavidade e ainda colocou como referência bibliográfica no final do seu livro. Comunistas citando livros que citam fontes nazistas. O que Stalin e Lenin diria sobre isso, meu Deus do céu? Mas isso deve ter sido só um acidente, né? Esses outros 2 autores aqui com certeza nunca citariam essas fontes nazistas anticomunistas burguesas. Robert Davis e Stephen Whitcroft. Os caras estão simplesmente entre os autores mais respeitados no mundo no estudo da fome soviética, no seu clássico, ó, The Years of Hunger. Então você pode ter certeza que eles jamais citariam aquele livro nazista mentiroso. Olha aqui na bibliografia do livro, por exemplo, que não vai ter Black Deeds of the Kremlin porcaria nenhuma. Black Deeds of the Kremlin? E eles só citam como referência e nada mais? Não disseram que é nazista, que é fascista, que é anticomunista. Só curtem um momento e colocam como parte da bibliografia de estudo. O que está acontecendo com esses comunistas de hoje que não checam as fontes que eles citam? Não se fazem mais comunistas como antigamente, hein? Mas calma que agora eu vou mostrar para vocês por que os professores Tauger, Davis e Whitcroft citam Black Deeds. Olha esse artigo aqui publicado pela Universidade de Toronto, devidamente revisado pelos pares do professor Bodan Cleed. O artigo mostra que apesar dos grandes problemas de metodologia, verificação e confiabilidade de muitas fontes citadas no livro, o material contido em The Black Deeds é único e valioso, inclusive para estudos de memória. Sua publicação representou uma tentativa inicial por emigrados ucranianos do pós-Segunda Guerra Mundial do centro-leste da Ucrânia, que tinham experimentado e vivido no período mais sombrio do governo de Stalin, na década de 30, para trazer para a atenção dos leitores norte-americanos, inclusive da comunidade acadêmica, uma grande gama de informações sobre a violência
violência e o terror do regime soviético que havia sido dirigido contra eles e suas famílias, vizinhos e conhecidos onde eles viviam, e mais geralmente contra a Ucrânia e seu povo. E esse outro estudo aqui, escrito em 2010 pelo professor Alexander Motyl, chamado Deletando o Holodomor, confirma como o livro Black Deeds foi importante por ser o primeiro a trazer à luz os relatos da fome pelos imigrantes ucranianos. E aqui na página 27, o professor mostra como os propagandistas comunistas correram para classificar esse livro como mero discurso anticomunista. Qualquer tentativa de reconstruir uma narrativa nacional ucraniana deve se posicionar diante de um trauma de tais proporções, especialmente porque todos os historiadores, propagandistas e funcionários soviéticos ignoraram assiduamente a fome ou rejeitou-a como ilusão de imigrantes durante décadas. Sem surpresa, os primeiros ucranianos a chamar a atenção para a tragédia do Holodomor eram sobreviventes que fugiram para o Ocidente. Em meados da década de 1950, eles compilaram 2 grandes volumes de testemunhos de sobreviventes e outros materiais documentais chamado The Black Deeds of the Kremlin, a White Book. Eles foram descartados como anticomunistas raivosos e guerreiros da Guerra Fria por grande parte da política ocidental e do establishment civil intelectual. Eles continuaram seus esforços nas décadas que se seguiram, mas com pouca ressonância fora de suas próprias comunidades imigrantes. Mas na página seguinte, o professor mostra que felizmente a situação começou a mudar no início dos anos 80, onde muitos estudos soviéticos apontavam para uma questão nacional nas repúblicas soviéticas e na Ucrânia. E o professor cita os trabalhos de Robert Conquest, que comunistas amam odiar, e você já vai saber por quê, no seu clássico Harvest of Sorrow, que se tornou o primeiro estudo acadêmico sistemático sobre o Holodomor como arma para o terror de Stalin. Outro historiador importante nesse processo foi o professor James Mace, e aí de novo a comunada da época ficou acusando o trabalho dos caras de anticomunismo. E continuam em pleno 2023, acredite se quiser. Mas agora o artigo estraçalha esse espantalho comunista. Mas este esforço de marginalizar os seus trabalhos foi invalidado pela política de glasnost de Mikhail Gorbachev, que expôs muitos buracos negros na história soviética ao escrutínio não só de russos, mas também dos ucranianos e de outros não russos. Assim que os historiadores soviéticos começaram a examinar os horrores do passado soviético e concluíram que Stalin era um monstro, a fome não poderia mais ser considerado uma conspiração dos ocidentais anticomunistas e ucranianos descontentes. Mas esses bolcheviques de apartamento continuam nessa ladainha. Se você olhar a data de hoje no computador de um comunista, deve estar 29 de outubro de 1987. Portanto, mesmo que tivessem sido aqueles porcos nazistas que escreveram esse livro, mesmo com seus erros e inclinações anticomunistas, não tiram a validade do ponto principal do livro. Os comunistas foram os principais responsáveis pela fome na Ucrânia. Então, se você não quer virar meme na internet dizendo que tudo é nazismo, não vai atrás de comunista, não. Aliás, se os nazis eram os porcos mentirosos, a gente não pode esquecer que os comunistas eram porcos mais mentirosos do que os nazis. Você vai ver daqui a pouquinho que Stalin e seus seguidores assassinos em massa esconderam e até negaram a fome e as mortes na Ucrânia até o último momento da sua existência. Como mostra o próprio professor Whitcroft no seu artigo Para explicar a fome soviética de 31 a 33, aqui na página 116. Censura dentro da União Soviética no final da década de 1920 e início da década de 1930 resultou na negação oficial de graves problemas de abastecimento alimentar e fome, e tornou quase impossível para os estudiosos soviéticos trabalharem neste tópico. Um autor citado pelos próprios comunistas dizendo sobre a censura no governo soviético e como eles próprios ocultaram aquela desgraça da fome. E tem mais ainda, nesse mesmo artigo Para explicar a fome soviética, diz que Stalin e o Politburo falsificaram os registros quando a situação começou a ficar ameaçadora. Então olha só que sinistro aqui.
Se foram os nazistas mesmos que estavam falando sobre a fome na Ucrânia, isso significa que eles foram mais honestos em relação à fome do que os suínos comunistas que negaram aquela tragédia desumana. Isso aqui é só uma pincelada para você ver como os comunistas que acusam os outros de mentirosos são mentirosos até o talo. Mas daqui a pouco vocês vão ver ainda mais evidências das mentiras e manipulações comunistas, porque agora o alvo é o Douglas Tetris. Quem você acha que estava por trás dessas acusações desse livreco que ele escreveu? Olha esse estudo aqui, escrito pelo professor Taras Kutsu, chamado Stalinismo e as Identidades Nacionais Russa e Ucraniana. Ele diz o seguinte aqui sobre o Douglão da Comunada. E presta atenção como o professor vai desmantelando tudo que os comunistas falam sobre o Douglas. Na primeira metade da década de 1980, as campanhas de propaganda soviética condenaram o interesse da diáspora ucraniana no Holodomor, como inspirada e financiada pela campanha do presidente americano Ronald Reagan contra o Império do Mal e o Império Ucraniano. Nacionalistas burgueses que procuravam esconder os seus crimes como recrutas nazis. A propaganda soviética colocou Harvest of Despair no mesmo gênero do filme Rambo, de 1986, sobre um ex-oficial das Forças Especiais dos Estados Unidos. O professor diz que nem o Partido Comunista Canadense Ucraniano quis ter qualquer envolvimento com a publicação do livro. E agora, voltando para a obra do professor Klid, que a gente citou ainda há pouco, The Black Deeds of the Kremlin, o professor denuncia que o tom propagandístico de fraude, fome e fascismo e o fato de que seu conteúdo foi baseado em grande parte em fontes soviéticas levantaram suspeitas, logo após seu aparecimento, que o autor tinha pelo menos recebido assistência com fontes de estudiosos na União Soviética. De acordo com um estudo recente, o livro foi preparado como um trabalho encomendado pelo lado soviético, enquanto o suposto autor do livro, Douglas Toro, foi referido como uma fonte no exterior para a KGB. O livro foi preparado para desacreditar as tentativas da comunidade norte-americana ucraniana de trazer maior atenção em torno da fome e de seu 50º aniversário, bem como para combater a leitura acadêmica sobre a fome que estava começando a ser produzida na América do Norte. Aparentemente, até a United Ukrainian Canadians, que era pró-comunista e indicada para publicar o livro de Toro, se recusou. Mas você não precisa acreditar nesses professores, afinal de contas, eles devem ser todos filhos de emigrados ucranianos nazistas, anticomunistas, que estão nas universidades americanas espalhando fake news. Quem fala a verdade é comunista mentiroso. Essa neurose desses caras de ficarem metendo nazismo, fascismo em tudo chega a beira o cômico. Se um dia eles derem um golpe de estado maluco deles, 90% do Brasil vai pra gulag de tanto nazista que eles vão achar. Mas enfim, acho que já deu pra você perceber que usar o livro do Toro hoje como fonte pro Holodomor é assinar um atestado de escrotice público. Mas agora, Toro e os comunistas partem para atacar agressivamente um outro autor. Agora a vítima é o Dr. Robert Conquest, em um clássico sobre a fome na Ucrânia chamado Harvest of Sorrow. Os comunas acusam Conquest de usar aquelas mesmas fontes nazistas e que por isso a obra de Robert Conquest é propaganda anticomunista. Eu acabei de provar aqui para vocês que as próprias fontes que os comunistas citam usam aqueles malditos livros que eles dizem ser nazistas. Isso já seria o suficiente para desmantelar essa pirraça boba deles. Mas eu vou mostrar de novo para vocês aqui uma das fontes citadas naquele vídeo do comunista para ver como o Dr. Robert Conquest é citado sem nenhum problema. E vamos ver então o que os professores dizem sobre o Dr. Robert Conquest. Aqui, bora para a obra The Years of Hunger pra gente checar o que eles dizem sobre o professor Robert Conquest aqui, Mesmo eles discordando da conclusão final do professor Robert Conquest, olha o que eles dizem aqui na página 22, Ainda no prefácio, estas restrições aos arquivos soviéticos não impediram que uma quantidade considerável de informações sobre a fome atingisse o mundo exterior. Em seu clássico estudo The Harvest of Sorrow, publicado em 1986, Dr. Robert Conquest usou memórias de emigrados contemporâneos e relatórios de diplomatas e escritos de dissidentes mais recentes para apresentar um relato vívido
tudo do que aconteceu no campo soviético. Desde 1990, a abertura dos antigos arquivos soviéticos nos deu acesso a relatórios secretos sobre a fome escritos na época. E no final do parágrafo vem o checkmate para essa mentirada comunista. Eles modificam e complementam a apresentação da fome do Dr. Conquest, mas não a mudam fundamentalmente. Caramba, hein? Uma fonte que os próprios comunas citam dizendo que o Dr. Robert está correto na sua apresentação da fome, mesmo depois dos arquivos soviéticos terem sido abertos. Mas a pirraça comunista era qual? Que o Dr. Robert Conquest é agente da CIA, imperialista, burguês, citou fontes nazistas, e tudo isso para quê? Para passar pano para a ditadura comunista assassina. Resumindo, qualquer pessoa bem-intencionada que não faça parte de uma seita religiosa política extremista já percebe que essa palhaçada de ficar dizendo que o Holodomor foi uma invenção de ucranianos nazistas em Harvard para difamar a União Soviética, citando um fotógrafo comunista como fonte, é só um espantalho comunista vergonhoso e usado desde a década de 80. É uma tentativa desonesta e grotesca de tentar colocar um tipo de marca d'água nazista em qualquer um que levante o Holodomor como um crime soviético. Até aqui você já teria material suficiente para entender essa falácia do espantalho desses comunistas e quais são algumas das fontes que eles usam para isso. E, acima de tudo, como contrapor e mostrar a fragilidade desse argumento. Mas respira fundo, que até aqui eu só mostrei a ponta do iceberg do nosso estudo. No próximo vídeo, vocês vão ver o maior e mais completo documentário em língua portuguesa sobre o Holodomor e por que ele foi um dos maiores crimes da história humana, e que tentar justificar e passar pano para essas políticas assassinas enquanto pede iFood pelo iPhone é fácil. Difícil mesmo era ser um camponês morrendo de fome na União Soviética.